Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, hoje e sempre vem nos dar, hoje e sempre vem nos dar. Pai, eu me peço, olha por estes filhos seus. Perdoai as nossas ofensas, como nós também perdoamos a quem nos tem ofendido. Jamais nos deixe cair em qualquer tentação, nos livrai de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, eu me peço, olha por estes filhos seus. Pai, eu me peço, olha por estes filhos seus. Boa noite a todos. Coloquei essa música aqui que é muito linda. É uma versão, né, de uma música sertaneja muito bonita também, que eles fizeram com a letra do Pai Nosso, para que possa harmonizar, né, entrei uns minutos antes até. Hoje nós vamos falar do Bem-aventurados os pobres de espíritos, que está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Algumas pessoas até viram que eu coloquei lá a Madre Teresa de Calcutá, né? Porque ela é um exemplo de pobres de espírito. Vamos lá explicar por quê. Jesus diz o seguinte na Bíblia, lá em São Mateus, né? Para nós, Mateus capítulo 5, versículo 3, ele diz o seguinte: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Bom, e aí Jesus, então, a doutrina espírita, os espíritos nos explicam o seguinte: por pobre de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. A questão é que muitas pessoas lá atrás, e ainda até hoje tem pessoas que pensam dessa forma, que essa frase pobre de espíritos, essa palavra, né, pobre de espíritos,
são pessoas que não conseguem raciocinar de uma forma clara, não conseguem desmembrar alguma coisa e entender, às vezes, um ensinamento na escola ou na vida social que passa, não consegue compreender determinadas situações. Que seriam as pessoas desprovidas de inteligência. Mas não é isso que Jesus quis dizer. Que Jesus disse que pobre de espíritos, né, são os humildes. E a Madre Teresa de Calcutá é um símbolo para mim de humildade, né? De grande humildade. Aí a gente diz o seguinte, né? O próprio Cristo diz assim: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Isto é, que nenhuma pretensão alimenta a superioridade e a infalibilidade. Ou seja, nós temos que analisar o seguinte: se nós nos achamos superior aos outros, e olha lá que muitas pessoas, eles não se dizem superiores, mas eles acham que eles nunca erram, os outros erram. E muitas vezes quando as pessoas erram, não perdoam o erro do semelhante. Querem que perdoe o seu, mas não perdoe o dos outros. Porque o orgulho fala muito mais alto, né? E aí pensa no seu ponto de vista. Não, esse é meu ponto de vista e eu defendo até a morte. A questão é clara, que quando nós achamos que nós estamos com a razão, precisa ser avaliado o que é a razão. E em que ponto é esse que pode determinar essa razão. Se nós sabemos que a liberdade de escolha, ela começa no momento em que eu tenho direitos, né, e termina quando esses meus direitos está prejudicando o meu semelhante. Aí sim a nossa liberdade de escolha é tolhida. Então o orgulho, o acharmos superior aos outros, ou acharmos que somos infalíveis, que nós nunca erramos, isso nos mostra o quanto nós somos orgulhosos. Então, se bem-aventurados são os pobres de espíritos, e Jesus coloca como pobre de espíritos os humildes, então nós não somos bem-aventurados, porque nós estamos falhando com tudo aquilo que o Cristo nos ensinou. E diz o seguinte: não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, no céu, se o merecerdes. Ou seja, se nós procurarmos aqui na terra nos colocarmos, não nos colocarmos por baixo, não é nada disso. Ninguém aqui precisa se humilhar. A questão não é se humilhar, é ser humilde. Existe uma contradição quando você fala assim: eu vou achar que... Porque primeiro se acha que humilde é pobre, pessoa que não tem nada, que mora numa casa simples. Não, ele não é humilde nesse sentido, porque ele pode ser orgulhoso, ele pode ser pobre e orgulhoso, né? Então a humildade não está nesse ponto. Quando se fala, é uma pessoa humilde, ela é uma pessoa pobre. Para não se usar a palavra pobre, se coloca humilde. Mas a humildade mesmo, que é o oposto do orgulho, é inerente à condição social de cada um. Você pode encontrar o dono de uma empresa, uma multinacional, um presidente de uma multinacional, humilde. E você pode encontrar um mendigo orgulhoso. Há muito tempo, quando eu ainda era moleque, eu trabalhava na casa do pintor. Eu sei que alguns aí estão pensando faz tempo, estou até vendo o Beto imaginando isso daí. A questão é assim, que na hora do lanche,
Na hora a gente fica, eu ficava lá na hora do almoço, eu ficava na calçada ali, olhando o movimento, e tinha uma pessoa, né, na situação de morador de rua, que ele passava por ali, e se você oferecesse alguma coisa para ele comer, ele brigava, mas ele ficava esperando você jogar o resto no latão de lixo para ele ir pegar. Ou seja, o orgulho dele era maior que a fome, provavelmente, né? Então, se nós nos colocarmos como superiores, nós podemos ser, por exemplo, um gerente, um dono de empresa, mas nunca nos colocarmos como um superior. Nós podemos nos colocar como aquele que teve uma condição, mas que não pode esquecer de olhar para trás. Porque atrás da gente sempre tem alguém mais necessitado. Ou necessitado. E você que tem um dinheiro elevado, você não tem esse dinheiro só para o seu bel prazer. Não. Você tem que saber usar bem a sua fortuna e utilizá-la no sentido de conseguir amenizar a dor de pelo menos algumas pessoas. Não do mundo, porque não dá para a gente harmonizar ou acertar a vida de todo mundo. Mas pelo menos se você fizer, é como a dona Lourdes sempre conta a história do beija-flor, né? O biquinho dela lá fazia parte dele para apagar o incêndio. Bem-aventurados os pobres de espírito. Era aí só um pouquinho aí. Continuando lá, graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haver desocultado estas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Está em Mateus capítulo 11, versículo 25. Então veja que Jesus agradecia ao Pai por ter revelado não aos sábios, mas aos simples. Observa uma coisa que naquela época Jesus caminhava e ele foi escolher quem? Os pescadores, os pobres no sentido financeiro mesmo, né? As pessoas de vida difícil ali, para poder revelar todo aquele amor que ele tinha para passar para a humanidade. Mas os doutores da lei, aqueles que tinham um certo valor nas suas bolsas, eles não queriam ouvir a palavra de Jesus e não davam muita importância pela palavra de Jesus, né? E aí diz assim, ó: o mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão pouco esforço façam para os convencer. Muitas pessoas que por orgulho muitas vezes, ou muitas pessoas que vão até uma casa espírita e não se convence da doutrina e acha que o espírito, ou melhor, os espíritos, teriam que dar uma demonstração relevante para que eles possam aceitar a doutrina. A questão é clara. Os espíritos, eles não precisam fazer algo mirabolante dentro de uma sessão espírita para que seja acreditado. Por quê? Porque a crença tem que vir pela simplicidade. Você tem que ler, estudar a doutrina, ou mesmo estando numa palestra, procurar observar e colocar, entender o que aquilo cabe na sua vida, na sua existência, e que passo você está dando relativamente com tudo aquilo que está sendo dito. Se você consegue enxergar as coisas que são colocadas ali no sentido de ver, de diminuir seus erros, daqueles que você comete, então você está observando com um olhar humilde, com um olhar olhar de precaução e humildade. Mas quando você está ali e fala, não, peraí, fulano é que tinha que escutar essas palavras aí. Faltou em você a simplicidade, a humildade. E sobrou o orgulho.
Porque quando nós achamos que os outros precisam ouvir aquilo que está sendo dito, é porque nós já nos achamos infalíveis. É porque nós nos achamos, como eu brinco sempre, padrão. Né? Nós queremos ser o padrão de tudo. Na realidade, nós temos tantas coisas para aprender, e se nós não caminharmos com humildade, dizer que não vamos errar é mentira. Todos nós vamos errar. Só que cada vez a gente erra menos. E muitas vezes, quando erramos, percebemos que erramos. Por quê? Porque já começamos a partir para o lado da humildade. Isso é um bom sinal, quando a gente percebe que errou. Agora, quando a gente erra e não admite que errou, e se alguém aponta o nosso erro, a gente se irrita, nem precisa dizer. Né? Nem precisa dizer. Nós estamos sendo, no mínimo, orgulhosos. Né? Nas instruções dos Espíritos, diz o seguinte: a humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridoso com o vosso próximo. Não tem como ser humilde, não tem como ser caridoso se nós não tivermos humildade, né? Porque a gente vê muitos aí que acabam fazendo alguma coisa, mas tem que aparecer, tem que divulgar, tem que dizer o que fez. Porque se não dizer o que fez, não vai poder ganhar a eleição no próximo ano, a sua empresa também não vai ser visada, ou aquela empresa eu vou continuar comprando a mercadoria que ela produz porque eles foram bons, né? Estamos vendo muita gente aí doando, ótimo, tem que ser assim, tem que uns ajudar. Essa pandemia veio para nos dar aquela chacoalhada na humanidade para que a gente desperte, para que a gente possa poder fazer alguma coisa pelo semelhante, mas dai com a direita sem que a esquerda saiba, né? Isso está bem claro para nós. E às vezes também é importante quando se mostra, por exemplo, na televisão, a tal empresa doou tantos milhões. É importante porque chama a atenção das outras que ainda não doaram para doarem também. Só que precisa tomar cuidado e doar para uma causa justa, né? Doar para uma causa justa. Mas se você fez sua parte, você fez sua parte. Se aquele que pegou o dinheiro que você doou e usou errado, ele vai ter que responder por aquilo, né? Não cabe a você também julgá-lo, né? Em cima dessa pergunta, onde diz: podereis ser caridoso com o vosso próximo, né, sem humildade? A resposta é: não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente, e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possui, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. É como se fosse uma casca. O exemplo é muito clássico, né? Como se fosse, é claro e clássico, como se fosse uma vestimenta para ocultar a deformidade do teu corpo. Sim, quando você estende a mão para ajudar alguém e não tem humildade, ou muitas vezes a tua atitude humilha aquela pessoa a qual você está pretendendo ajudar, ou ao qual você está estendendo a mão, é como se você estivesse já sendo pago. Aliás, você já está sendo pago, porque você não vai ter merecimento nenhum. Se eu faço as coisas e quero que as pessoas saibam que eu dai com a direita, né? Mas eu quero que a esquerda saiba, eu faço questão. Ou seja, eu faço questão que as pessoas falem: olha, o Ezequiel está fazendo isso, o Ezequiel está fazendo aquilo. Então eu já recebi, não tenho mais direito a mais nada, certo? Agora, se nós fazemos com humildade, nós vamos fazer sempre com cautela, para não humilhar aqueles que estão recebendo. Se você vai dar uma assistência a um morador de rua, né,
melhor se dizendo, em situação de rua, né? Se você vai dar um apoio a alguém que está necessitado, você vai com um sorriso e procure trazer palavras de conforto. Às vezes, porque na realidade um prato de sopa que você vai dar hoje para um morador de rua, hoje está meio difícil de fazer isso, mas quando se faz isso, você vai dar um prato de sopa, vá com o seu melhor sorriso, vá com a sua melhor vibração. Coloque amor naquela atitude, porque o amor é que vai acalentar aquele coração. Porque a sopa vai esquentar o corpo, mas o amor esquenta a alma. O amor massageia o íntimo das pessoas necessitadas para que elas possam sentir o teu carinho, para que eles possam sentir que aquilo que você está fazendo é de coração, que você não está precisando de mais nada além do sorriso dele. E diz o seguinte também: a missão do homem inteligente na Terra. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. A inteligência, o homem inteligente na Terra, ele tem uma missão, sim. E quem é o homem inteligente? Muitas vezes as pessoas acreditam que aqueles que são inteligentes são só aqueles que buscam estudar, que não, tem muitas pessoas que usam a sua inteligência para o amor, que usam a sua inteligência com sabedoria, claro, procurando ajudar as pessoas. Então, quando Jesus fala que pobre de espíritos não são os desprovidos de inteligência, mas os humildes, não quer dizer que os inteligentes não são humildes. Os inteligentes, eles devem ser humildes. Porque se eles têm conhecimento, para quem mais conhece, mais será cobrado. Então, quanto mais nós temos conhecimento, mais nós devemos agir com amor, com carinho, com humildade. Aí, voltando a dizer, eu coloquei a foto da Madre Teresa de Calcutá e vou fazer um relato pequeno aqui de uma pessoa que me comove quando eu lembro, quando eu penso, quando eu falo, e quando eu disse que na minha visão, para mim um exemplo de humildade, poderia dizer, é a bandeira da humildade. Não só ela, claro, né? Nós temos Irmã Dulce, nós temos Mahatma Gandhi, Chico e tantos outros, né? Que a gente às vezes para pensar e fala assim, poxa, né? Quantos espíritos iluminados, quantos espíritos vieram ao nosso planeta nos trazer tantas orientações, e muito pouco a gente aproveita dos seus ensinamentos. Diz o seguinte, né? Só um relato: a Madre Teresa de Calcutá, ela foi fundadora da Congregação das Missionárias da Caridade, cujo carisma e o serviço aos mais pobres dos pobres por meio da vivência no Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, quando ela saiu do convento, praticamente ela estava sendo expulsa, né? Porque o que ela queria fazer não cabia para aquela ordem aonde ela estava, aquele mosteiro, né? Onde ela estava, onde ela vivia. Então, o que me chama a atenção no relato que é assim, ó. Diante da cruz, ela se deteve a vê-lo de uma forma especial. Aos seus pés estavam escritas duas palavras: tenho sede. Então lá estava ela orando no seu quarto, naquela clausura onde ela vivia, e ela olhando então para a imagem do Cristo crucificado, e lá embaixo dizia: tenho sede. Aí ela, em oração, olhou para aquilo,
ela olhou para aquilo e resolveu, e ela olhou para aquilo e falou: o que é que desculpa, gente. O que é que já lhe dei para aliviar a sua sede? Ela pergunta a Jesus. Se ele diz tenho sede, ela quer saber o que ela já fez para aliviar a sede, né? A sede de Jesus. E aí a madre resolveu dar de beber, mas não ao Cristo, porque ela começou a analisar aquela vibração, analisar aquele pensamento que vinha para ela, e ela começou a tentar entender, né? Aí ela saiu da casa monasterial, onde ela ficava resguardada, e passando por um depósito de lixo num dia desses, porque na realidade ela saía de tempos em tempos para fazer compras, e naquele dia que ela saiu, ela passou perto do depósito de lixo e escutou um gemido. Ela escutou um gemido em meio a vários corpos inertes. Havia muitas pessoas morrendo naquela época. E aí, Madre Teresa de Calcutá, escutando aqueles gemidos, ela aproximou daquela criatura que ela percebeu que gemia, envolveu e aconchegou ao seu regaço, deitou a cabeça dele no seu colo e começou a enxugar o seu suor com o próprio lenço que ela usava. E aquele ser ali, próximo da morte, murmurou a sua mágoa, e a irmã conclamou o perdão. Ele relatava da mágoa que ele tinha, do sofrimento que ele estava passando e de tudo aquilo que ele havia sofrido até então. E aí então ela chamou-lhe a atenção para que perdoasse as pessoas, para que perdoasse a si mesmo. E aí então ele pegou e perguntou para ela: qual é a sua religião? E a madre respondeu: é o amor. Aí o moribundo ali, olhando para a madre, né, disse: meu Deus, é você, porque se em verdade eu não amar, isso foi a madre que disse ao moribundo, meu Deus, é você, porque se em verdade eu não amar, como amarei a Deus? Aí sim, o moribundo disse: o meu Deus é uma ilusão que eu tenho muito longe de mim. E perguntou para a madre: por que ages assim? E a Madre Teresa de Calcutá lhe respondeu: porque agora eu conheço Jesus. A questão é que aquela frase, tenho sede, nos pés da cruz, que ela tinha lá, aquele crucifixo, ela tinha ganhado da mãe dela, quando ela foi para o convento, ainda lá no começo, ainda novinha ainda. Aí ela, olhando aquilo, ela lembrou que Jesus, né, dizia para que, se ele viesse, ele teria sede, teríamos que dar de beber. Que se tivesse fome, teríamos que dar o alimento. Se estivesse preso, teríamos que visitá-lo. Mas Jesus se estava colocando na condição das pessoas que nós encontramos na vida. Ele não estava dizendo de si, ele estava dizendo de todos aqueles que nós vamos encontrar, e algo precisamos fazer. Então, a Madre Teresa de Calcutá, foi nesse momento que ela entendeu o verdadeiro significado daquela palavra, daquela frasezinha, tenho sede, né? Porque ela percebeu que tinha algo a ser feito. Ela conseguiu, depois de muita luta, meio que contra a religião que ela professava, né,
sair do convento, e se todo mundo observar, vai ver que o hábito que ela usava era de uma cor totalmente diferente, era um azul claro com branco, né? Porque foi a cor que ela adotou, porque ela não podia mais usar o hábito de freira fazendo aquele trabalho, mas ela preferiu fazer aquele trabalho, e para não deixar de demonstrar que ela era uma freira, ela montou aquele hábito, aquele, né, azul claro e branco, e seguiu sua trajetória com muito amor, com muito carinho. Então, ela é um símbolo, um dos símbolos de humildade que nós tivemos aqui na Terra. Então, bem-aventurados os pobres de espíritos, que darão o céu. Porque na realidade, todos nós precisamos compreender que nós queremos sempre o melhor. Nós queremos estar numa condição boa, mas para isso nós precisamos observar as nossas atitudes e tirarmos o pó da sandália, né? Tem aquele programa lá, calçar as sandálias da humildade. Vamos não calçar só a sandália, mas vamos calçar e vamos vestir a roupa da humildade. Mas não uma roupa para esconder a deformidade do nosso corpo, mas sim para que possa eclodir a luz que existe dentro de cada um de nós. Bom, meus irmãos, encerrando por aqui, que a paz do Divino Mestre esteja no coração de todos, que possamos, todos nós, termos uma boa semana, e convido para alguns segundos de vibração, possamos vibrar a todos os irmãos nesse instante. Fechemos nossos olhos, mentalizando os nossos irmãos que estão em aflição nos hospitais, aqueles que estão nessa frente de batalha, os médicos, pessoal da saúde, e que bondoso Pai e Jesus possa espalhar o seu amor, seu carinho sobre todos nós aqui no planeta Terra, todos esses países. E agradecendo a oportunidade, pedimos a permissão para encerrar esse nosso pequeno trabalho, que assim seja. Até a próxima. Tchau para todos.